Vamos resolver agora o exercício 16 da lista 2.10 do livro Cálculo A da Diva Fleming. Bom, o que o exercício nos diz? Identificar as propriedades e características das seguintes funções a partir de suas representações gráficas: domínio, conjunto imagem, raízes, máximos e mínimos, crescimento e decrescimento. Bom, questão A. O gráfico da questão A está à nossa direita aí. Eu coloquei, deixei ele na tela. E o que a questão nos diz? Qual é a função do subexercício A? F de x igual a x quadrado mais 8x mais 14. Vamos analisar primeiro o domínio. Qual é o domínio dessa função? Podemos ver no gráfico que não há restrição, e na própria função, que não há restrição nenhuma em nossa função. Ou seja, o domínio é os reais. Podemos avançar em x o quanto quisermos. Qual a imagem da nossa função? Bom, podemos observar no gráfico que o menor valor da nossa função é menos 2 em y, né? Então, a nossa função vai de menos 2 até mais infinito. E agora, ele pede as raízes da nossa função. Bom, as raízes não nos dão um valor inteiro, né? Então, é melhor analisarmos, descobrirmos as raízes fazendo um Bhaskara. Podemos fazer b ao quadrado, que é 64, né? Menos 4a, que é 1, c, que é 14. Isso dentro de uma raiz. Mais menos 8 dividido por 2. Bom, temos que isso é... Vamos ficar com menos 8 mais menos 2 raiz de 2. Por que 2 raiz de 2? 64. Menos 4 vezes 14 vai nos dar 56. 64 menos 56. Ficamos com 8. Vamos decompor este 8. Ficamos com... Temos uma raiz de 2. Duas vezes a raiz de 2. Dividido por 2. Isso vai nos dar duas raízes, correto? Uma das raízes é menos 4 mais raiz de 2. E a outra das raízes é menos 4 menos raiz de 2. Estas são as raízes. Essas são as raízes da função. Raízes. Bom, o que o exercício nos pede mais? Máximos e mínimos. O mínimo dessa função ocorre em, como podemos observar no gráfico, é evidente, em x igual a menos 4 e y igual a menos 2. E a função não tem máximo, né? Pois ela cresce infinitamente em y, né? E em x também. Mi, ni, mo. Só um mínimo, né? É o ponto. Isso daqui é um ponto, tá? Não é um intervalo. É o ponto menos 4 menos 2. E agora, crescimento e decrescimento. Bom, crescimento. O crescimento se dá de menos infinito até menos 4. E o decrescimento, desculpa, o decrescimento, isto. O decrescimento, decrescimento. E o crescimento se dá de menos 4 até mais infinito. Bom, agora em B, temos a seguinte função: f de x igual a menos x quadrado mais 4x menos 1. O gráfico dessa função está ao lado.
podemos observar que o domínio dessa função é os reais, porque não há restrição nenhuma e podemos colocar qualquer valor em x, né? A imagem dessa função é de 3 até menos infinito. Então, fazemos, ou melhor, de menos infinito até 3 em intervalo fechado. As raízes da função não estão. Não conseguimos identificar muito bem, por isso vamos fazer Bhaskara. Podemos fazer b ao quadrado, 16 menos 4 menos 1 vezes menos 1. Isso dentro de uma raiz, correto? Mais menos, menos b, dividido por 2a, que no caso seria menos 2. Ficamos então com que vamos ter menos 4 mais menos raiz de 12 dividido por menos 2. Raiz de 12 temos que é 2 raiz de 3, né? Ficamos com... Podemos inverter os sinais já, né? Menos 4, multiplicando tudo por... Então ficamos com menos mais 2 raiz de 3 dividido por 2. Isso nos dá duas raízes, uma menos 2 menos 2. Opa, desculpa. Isso nos dá 2 menos 2 raiz de 3. E a outra é 2 menos 2 raiz de 3, não. Menos raiz de 3. E a outra é 2 mais raiz de 3. E essa função não tem mínimo, né? Pois ela vai de menos infinito até o 3. O ponto de máximo dela... Máximo... É o ponto. Olha, isso não é intervalo, é ponto. X 2y3, né? O crescimento dela se dá. Crescimento se dá de menos infinito até 2. E o decrescimento de 2 até mais infinito. Agora no exercício C, ele nos dá a função y igual a x menos 2 ao quadrado. Temos então que o domínio é os reais, pois não há nenhuma restrição na função. A imagem vai de 0 até mais infinito. As raízes tem uma raiz dupla em 2, ou seja, no ponto, isso é um ponto, 2, 0. O crescimento vai de menos infinito, opa, desculpe, de 2 a mais infinito. E o decrescimento
decrescimento vai de 2, de menos infinito a 2. E este ponto aqui também é o ponto de mínimo. Bom, agora em D, temos o gráfico ao lado, né? Traçado no GeoGebra, temos que y igual a menos x mais 2 ao quadrado. Olhando nosso gráfico e olhando nossa função, temos que o domínio é os reais. Porque não há nenhuma restrição na função. Temos que a imagem vai de menos infinito até zero. Temos uma raiz dupla. No ponto. Colocar o ponto aqui da raiz. No ponto menos 2, 0. Que também é um ponto de máximo. O crescimento vai de menos infinito até menos 2. E o decrescimento de menos 2 a mais infinito. Agora em E, temos o gráfico ao lado, traçado em GeoGebra, que a função é y igual a x ao cubo. Bom, a função, vamos começar pelo crescimento e decrescimento. A função é sempre crescente. Não há máximo e mínimo. Não há máximo ou mínimo. Ou mínimo. Mínimo. Há uma raiz. Há raízes. Há uma raiz tripla em x igual a 0. No caso, no ponto 0, 0, né? O conjunto imagem é os reais. E o domínio é os reais.